Então você viu o Papa Francisco abrindo as 5 portas do Vaticano e está curioso querendo saber por que algo grande está por vir aí. Você sabia que no ano de 2025 um evento único vai ocorrer? Pela primeira vez em 1700 anos, a Páscoa do calendário gregoriano e do calendário juliano coincidirão na mesma data, ou seja, luteranos, anglicanos, católicos romanos, católicos ortodoxos, umbandistas, espíritas, todos celebrarão não apenas a morte e a ressurreição de Cristo ou do Sol, mas também a criação do Corpus Mysticum, a sociedade, a igreja ou aquilo que nós conhecemos como a escola fundada por Cristo. A Páscoa, como nós sabemos, é uma data escolhida para preservar o simbolismo astrológico do Deus Sol, mas também o Cristo ou o primogênito Ióstara. Essa é uma data essencial para os Rosa-Cruzes antigos, que viajavam a Jerusalém para a Igreja do Santo Sepulcro e, antes disso, para os discípulos de Jesus, que também retornavam a Jerusalém, ao cenáculo, para celebrar a ressurreição do seu mestre espiritual. Vamos falar disto nesse vídeo, a importância espiritual desse evento que vai reunir, ao menos espiritualmente, tantas tradições que por mais de 1700 anos comemoraram esta data separada. Imagine só o poder de você juntar tantas religiões, pessoas, grupos em torno do mesmo símbolo, o Cristo, o nascimento do Sol, o nascimento da divindade entre os homens. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda nesse vídeo que nós vamos falar sobre o poder que todos nós podemos comungar nesse dia. Senta, toma água, toma um café, respira, se inscreve no canal. Se você gosta desse conteúdo, aí compartilha também para outras pessoas, comenta, deixa um comentário super criativo. Em amor florescemos, em alquimia, em magia, nós nos fortalecemos. Paz profunda, que as rosas floresçam em vossa cruz. E você pode apoiar o projeto sendo um apoiador incógnito. Também pode fazer doações através da chave Pix. Todas as doações são muito bem-vindas. A chave é osmestresdopassado@gmail.com. Super simples de gravar. Vamos para a nossa pesquisa. Como a data da Páscoa é escolhida? A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera do hemisfério norte. Ou seja, passou a primavera no hemisfério norte, a primeira lua cheia, então vem o primeiro domingo, onde será celebrada então essa data. A data da Páscoa varia de ano para ano, podendo ocorrer entre o dia 22 de março e o dia 25 de abril. O Sol renasce com a primavera e após a sua primeira lua cheia, podemos continuar a receber os seus influxos refletidos através da lua cheia, que é um espelho para a Terra, refletindo todo o potencial luminoso do Sol. Essa data normalmente cai em uma lua minguante, que é quando todos esses influxos recebidos podem então ser absorvidos pelo magnetismo terrestre, pois na lua minguante a Terra se torna mais magnética, absorvendo em seu útero as vibrações que vieram do Deus Pai, o espiritual Sol. Essas forças naturalmente passaram pela Lua, pelo plano astral, e descem à Terra, que é o plano material. E é no dia da Páscoa, então, que vários grupos, que também chamamos de egrégoras, segundo os ocultistas modernos, estão se alinhando para comemorar o renascimento espiritual do Deus, da divindade, a morte e a ressurreição. Pela primeira vez em 1700 anos, várias egrégoras, forças, grupos, correntes estarão unidos em torno do mesmo símbolo ideia, o símbolo da ressurreição do Cristo. Mas é importante notar
que os astros inclinam, mas não determinam. Então, depende de nós nos harmonizarmos com todas essas forças celestes criativas. Não adianta ocorrer um evento único, maravilhoso, de potencial renovador na humanidade, se nós estivermos desalinhados com a sinfonia cósmica. Os astros inclinam, mas não determinam. Nós temos um certo grau de livre-arbítrio sobre poder dançar na harmonia da música cósmica ou nos manter muitas das vezes desalinhados com todo esse potencial que está na natureza, em nós mesmos e no universo. Mas voltando ao dia sagrado, neste ano então de 2025, no dia 20 de abril de 2025, independente de qual seja a lenda, o personagem, a religião, todos celebraremos a Páscoa como símbolo da morte e da ressurreição de um Deus. Este é um dos grandes rituais que contém os símbolos sagrados para os cristãos católicos ocidentais, para os ortodoxos orientais, os cristãos protestantes, espíritas, martinistas, Rosa-Cruzes e cavaleiros Rosa-Cruzes maçons. Qual é a importância deste simbolismo? Ao que tudo indica, o simbolismo desse ritual remonta a eventos muito anteriores ao século IV. Ainda que a Páscoa seja celebrada entre os judeus como a festa da passagem e da libertação, o imperador Constantino escreveu uma carta na tentativa de reunir os diversos cristãos que estavam espalhados por várias comunidades no Oriente Médio, na Europa e na África. Então, para preservar essa data e dar um símbolo esotérico que também é astrológico e a fim de celebrar não apenas a morte e a ressurreição de Jesus, mas também a criação do Corpus Mysticum, que é a igreja fundada por Cristo na última ceia e após a sua ressurreição, cuja essência espiritual foi transmitida através do sopro de Cristo sobre os seus apóstolos. Essa essência que foi preservada por dezenas de grupos, alguns mais famosos e públicos, outros grupos desconhecidos. Então, assim, comemoramos 50 dias após a Páscoa também o dia do Pentecostes, que é o dia quando o Espírito Santo desce sobre Maria e sobre os apóstolos, criando um influxo espiritual que é chamado de Corpus Mysticum, onde o Cristo ordena ali aos seus apóstolos: ide e pregai, viajai de dois em dois, curai os enfermos, recebeis o meu sopro. Então, para a gente entender melhor, foi o imperador Constantino que, para celebrar esta data, vendo que vários grupos cristãos estavam ali separados, independente de todas as coisas que falem sobre o imperador Constantino, ele tem uma carta escrita pedindo que todas as comunidades se unam naquele dia. Da mesma forma que Cristo uniu tantas pessoas diferentes em seu grupo e as enviou ao redor do mundo. Como nós todos sabemos, ao longo da história do desenvolvimento do cristianismo, as interpretações, os conceitos, os aspectos regionais, os contextos, os dogmas, foram separando todos esses que tinham em Cristo e na sua escola o símbolo do mesmo ideal de espiritualidade. Todos nós acabamos indo separando-nos através de discórdias, cismas. E os cismas foram ocorrendo também dentro das próprias organizações cristãs, ainda que o cristianismo também foi perpetuado fora do cristianismo oficial. Então, a igreja começou a excomungar os sacerdotes da outra, e cada igreja ia excomungando os sacerdotes uma da outra. Todos iam se separando e chegamos ao que temos hoje, uma interpretação e um novo profeta a cada 100 metros. Mas, ao menos em um dia, por um dia, no ano de 2025, todos celebraremos a Páscoa, que é a união e o fortalecimento de todas essas partes separadas do mesmo corpo deste Deus encarnado que foi sacrificado e cujas partes se espalharam pelo mundo.
A Igreja Católica Romana considera este ano como um jubileu ordinário. Então você viu o Papa Francisco abrindo as 5 portas do Vaticano e está curioso querendo saber por que algo grande está por vir aí. E esse algo grande é realmente um sinal importante, é o aniversário de 1700 anos da celebração do primeiro concílio ecumênico, Concílio de Nicéia, que além de promulgar o símbolo da fé cristã, também tratou da questão da data da Páscoa, devido às diferentes tradições que já existiam do cristianismo na época. Diz então o Papa Francisco para o aniversário dessa que seria então a fundação oficial da Igreja Católica Romana, diz o Papa Francisco sobre esta data. Encorajo, portanto, aqueles que estão comprometidos nesse caminho a perseverar e fazer todos os esforços na busca de uma comunhão espiritual possível, evitando tudo que possa levar a mais divisões entre os irmãos. Fecha aspas, Papa Francisco. Nós temos percebido ao longo dessa gestão do Papa Francisco, desse papado, desse pontificiado, que ele tem buscado se reunir com diversos representantes de outras tradições, tanto da Igreja Católica Ortodoxa, que é uma busca que vem desde a década de 60, eles vêm se aproximando, como também dos diversos grupos judeus, como dos irmãos dos diversos grupos do islamismo e de outras tradições budistas. O que não falta na internet são fotos do Papa Francisco abraçando judeus, abraçando budistas, muçulmanos, padres ortodoxos e luteranos. E nessa data em específica, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana também está em acordo com a Igreja Católica Romana para que possam celebrar em paz esta data. O que falta saber é se depois de 2025 vai se conseguir colocar a Páscoa na mesma data. Este é um projeto do Papa Francisco para unir a data do calendário juliano e do calendário gregoriano, a fim de que todo o Ocidente e Oriente possam celebrar a Páscoa no mesmo dia, ainda que a Páscoa dos irmãos judeus seja em outro período diferente. E no plano astrológico, muitas outras mudanças também ficam evidentes. Como nós podemos aproveitar esse período da Páscoa? Se você é ou não ligado a uma estrutura cristã, busque nessa data assistir uma missa original em latim. Esta missa ainda é realizada em algumas igrejas e mosteiros. O poder do latim como uma língua universal do passado e como uma língua morta reforça o poder e o ritual de toda essa egrégora. Se você é martinista, membro de uma igreja joanita, gnóstica ou membro das ordens Rosa-Cruzes mais interiores, como a Rosa Cruz do Oriente, então você já tem todo o ritual e já sabe o que deve ser feito. Se você não é ligado a uma estrutura cristã, busque ao menos comungar com antecedência por este período, colocando a intenção de comungar com o ideal de paz entre os líderes religiosos, a paz entre os líderes políticos, a paz universal, pois o Cristo, como um ser coletivo, veio para um propósito impessoal e coletivo. Neste dia, as nossas pendências e problemas sociais ficarão de lado. Busque realizar os rituais que você conhece, mas que promovam a paz universal. Não peça apenas por uma egrégora, por uma ordem, por uma organização em si, mas peça por todos os membros do seu grupo e estenda o espírito crístico a todas as organizações místicas, esotéricas, rosacrucianas, evolutivas e a todos os seres que buscam e que trabalham e são dignos da evolução universal. Todos os trabalhadores da luz, encarnados e desencarnados, independente do mundo em que eles estejam. E para finalizar, novamente eu reforço os votos de um excelente 2025, principalmente sabendo que mesmo que você não vá a Jerusalém, mesmo que você não vá ao Santo Sepulcro, entre naquela tumba e possa presenciar aquele ritual que antes da Igreja Católica
romana ser formada já estava ali sendo cultuado, talvez por sabeus, por persas, por magos, mas que aquela região é sagrada para muitas religiões, você possa entender e receber na sua casa, onde você estiver, os influxos e ser um canal da paz universal para você, para sua família, para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade, seu estado, seu país e também seu continente e para o mundo e outros mundos. Que essa evolução e essa corrente da paz possa ser estendida para todos os seres em todos os mundos. Que essa corrente da paz possa ser estendida em todos os planos e vibrações da alma para todos os seres e habitantes desses planos. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Paz.